Hoje nós vamos falar sobre o cuidado farmacêutico ao paciente com diabetes. O diabetes mellitus não é uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia, resultado de defeitos na ação da insulina, na secreção da insulina ou em ambas funções. A prevalência do diabetes no mundo e no Brasil, no mundo nós temos aproximadamente 382 milhões de pessoas com diabetes e esse valor deverá atingir 471 milhões de pessoas em 2035. Já no Brasil, foi feito um estudo em 2013 que estimou que existiam 11.933.580 pessoas com diabetes na faixa etária dos 20 aos 79 anos. E algo bem interessante é que essa prevalência ela muda de acordo com o país e também com os grupos étnicos. No Brasil, por exemplo, os índios chavantes, eles têm uma prevalência bem elevada de diabetes mellitus. É uma prevalência maior do que na população em geral. A prevalência está em torno de 28,2% em ambos os sexos. Bom, em relação ao diagnóstico do diabetes mellitus, o médico ele vai levar em consideração os sintomas apresentados pelo paciente, que são principalmente a poliúria, a polidipsia e a perda ponderal, acrescidos de uma glicemia casual, que é aquela executada em qualquer horário do dia, maior que 200 mg por decilitro. Além disso, uma glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. E uma glicemia de 2 horas pós-sobrecarga de 75 gramas de glicose maior que 200 mg por decilitro. Então, esses critérios são os critérios para se fazer o diagnóstico do diabetes mellitus. É claro que se o paciente há suspeita, por exemplo, de um diabetes mellitus do tipo 1, é necessário também fazer a identificação de autoanticorpos. No entanto, nós vamos falar disso mais à frente. Nessa tabela, nós temos então aqui os critérios para o diabetes mellitus e os seus estágios pré-clínicos. Uma glicemia normal em jejum, ela deve ser menor que 100 mg por decilitro. E 2 horas após a sobrecarga de glicose, menor que 140. Já um indivíduo que possui tolerância diminuída à glicose, um indivíduo pré-diabético, ele vai ter uma glicemia de jejum entre 100 e 126 e 2 horas após a sobrecarga, maior que 140 e menor que 200. E o indivíduo com diabetes mellitus instalado, ele tem uma glicemia de jejum maior que 126 e 2 horas após a sobrecarga de glicose maior que 200. E se você fizer um rastreamento em saúde, se você fizer a dosagem de uma glicemia casual, aquela em qualquer horário do dia, você vai obter também um valor maior que 200, com a presença de sintomas clássicos.
poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é beber muita água, polifagia, que é o apetite aumentado, esse indivíduo ele come muito, perda ponderal, né, perda de peso. Então, esses sintomas clássicos, eles vão estar presentes associado à glicemia casual acima de 200. Os sinais e sintomas do diabetes são, então, nós já falamos, a micção frequente, poliúria, a sede exacerbada, que é a polidipsia, um apetite voraz, polifagia, cansaço, fadiga, desânimo, perda de peso, visão turva e infecções de repetição, principalmente infecções urinárias. Esse indivíduo ele vai ter infecção urinária de repetição. Bom, em relação à poliúria, né? Por que ele tem poliúria? Por que ele faz muito xixi? Quando a nossa glicemia ela está acima de 180 miligramas por decilitro no sangue, o nosso organismo ele tenta eliminar esse excesso de glicose através da urina. Então, o indivíduo ele vai fazer mais xixi na tentativa do organismo de normalizar essa glicemia. Bom, além disso, como no sangue eu tenho um excesso de glicose, essa glicose ela não entrou nas células, esse excesso de glicose ele vai ativar o centro da sede e os osmoreceptores. Então, o indivíduo ele vai ter uma sede exacerbada, ele vai beber muita água. E isso também contribui para a poliúria, ou seja, bebe mais água e faz também mais xixi. Em relação ao apetite, o que acontece é que a glicose ela é o combustível das células, ela vai fornecer energia para as células. Se ela não entra na célula, ela permanece no sangue, o que acontece? O meu organismo entende que não há de onde retirar energia. Então, ele vai entender que eu preciso comer mais, tá? Então, eu como muito porque as células não têm energia. Essa glicose ela está no sangue. O cansaço, a fadiga e o desânimo, pelo mesmo motivo, né? Se a glicose não entra na célula, ela não gera energia e com isso eu vou ter esses sintomas. Já a perda de peso, ela pode ocorrer quando? A perda de peso, ela ocorre quando o meu organismo, ele utiliza a gordura como fonte de energia. Então, ao invés de utilizar a glicose, né, como ela está aumentada no sangue, ele utiliza a gordura. Então, ele começa a degradar o tecido adiposo para fornecer energia. Com isso, eu vou ter a formação de corpos cetônicos e vai ocorrer a presença de cetonúria, né? Corpos cetônicos na urina. As infecções urinárias, elas ocorrem principalmente porque, como eu disse, né, o organismo tenta eliminar a glicose através da urina. E muita glicose na urina é meio de cultura para o crescimento de bactérias. Então, por isso, as infecções de repetição. Para que eu consiga ter sucesso no tratamento de uma infecção urinária no paciente com diabetes,
é necessário que ele tenha um controle da glicemia. É necessário controlar o nível de glicose no sangue, porque senão ele vai ter sempre essas infecções de repetição. Bom, nós temos o diabetes tipo 1, antigamente denominado diabetes insulino dependente, diabetes tipo 2, antigamente denominado diabetes não insulino dependente. Esses termos não se usam mais. Por quê? Porque mesmo no diabetes do tipo 2, alguns pacientes vão necessitar de insulina em uma determinada fase da doença. Aproximadamente 25-30% dos pacientes com diabetes do tipo 2 acabam necessitando utilizar a insulina. Portanto, não se usa mais esses termos insulino dependente e não insulino dependente, ok? Temos o diabetes gestacional e outros tipos, como o LADA, o MOD. Nós vamos falar daqui a pouco a respeito deles. No diabetes do tipo 1, o que ocorre? A secreção de insulina ela está praticamente deficiente ou ausente. O tamanho do pâncreas, comparado com o indivíduo saudável, ele é pequeno, ele é um pâncreas atrofiado. O histórico familiar, ele é menos frequente, mas ele é muito importante, tá? É menos frequente quando comparado ao diabetes do tipo 2, mas aqui o histórico familiar também conta. A autoimunidade está aumentada. O diabetes do tipo 1, ele é uma doença autoimune. O meu organismo, ele fabrica autoanticorpos que vão destruir, digamos assim, o pâncreas, que vão atacar o pâncreas. Então, o diabetes do tipo 1, ele é uma doença autoimune. A idade, normalmente, o diabetes tipo 1, ele ocorre na infância ou na adolescência, tá? Então, a idade baixa. Peso corporal baixo. Essa pessoa, ela é magra. Cetonúria presente. A insulina exógena, o uso da insulina em 100% dos casos. As alterações metabólicas e os sintomas são intensos e a incidência em 10% dos casos. Aqui é o diabetes tipo 2, tá? No qual a secreção de insulina está presente, mas essa insulina ela não funciona da forma adequada. O tamanho do pâncreas é normal. O histórico familiar mais frequente. A autoimunidade normal, ou seja, o diabetes tipo 2 não é uma doença autoimune, tá? A idade, normalmente ele se manifesta acima dos 40 ou 45 anos. O peso corporal é alto, essa pessoa normalmente tem sobrepeso ou obesidade. A cetonúria vai estar ausente. A insulina exógena muitas vezes é necessária, né, em 25-30% dos casos. As alterações metabólicas e sintomas são moderados e esse diabetes ele tem uma incidência de aproximadamente 90% dos casos. Bom, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2? Então, nós já falamos da idade,
né, maior que 40 ou 45 anos, a história familiar de diabetes mellitus, pais, avós, filhos, irmãos com diabetes, o excesso de peso, o sedentarismo, o HDL colesterol baixo ou triglicérides alto, elevado, e a hipertensão arterial sistêmica. Um diabetes mellitus gestacional prévio, com história de abortos de repetição, e o uso de determinados medicamentos de forma crônica, como, por exemplo, o uso de glicocorticoides. Ok? O problema é que o diabetes do tipo 2, ele tem um início lento e insidioso. Ou seja, quando a pessoa percebe, ela já está com diabetes mellitus do tipo 2. Então, é muito importante prevenir esse diabetes. De que forma? Através da mudança de hábitos. É possível reduzir o peso, é possível sair do sedentarismo, é possível aumentar o HDL colesterol, diminuir o triglicérides com uma dieta adequada, é possível controlar a hipertensão arterial sistêmica. Então, aqueles fatores que são modificáveis, o indivíduo ele precisa trabalhar nesse sentido, de alterar esses fatores de modo que ele não venha apresentar o diabetes tipo 2 no futuro. No diabetes gestacional, ele ocorre devido à diminuição da sensibilidade à insulina. E isso ocorre principalmente pela alteração dos hormônios ovarianos e placentários. Vai afetar cerca de 2% das grávidas. E é uma condição temporária, o diabetes gestacional. No entanto, nós vimos agora há pouco que ele é fator de risco para o desenvolvimento do diabetes do tipo 2. Então, se a mulher teve diabetes gestacional, ela tem que ficar muito atenta, porque ela pode sim, no futuro, vir a manifestar o diabetes do tipo 2. Os fatores de risco para o diabetes gestacional são estar grávida depois dos 35 anos, ter tido um filho com peso superior a 4 quilos e a obesidade. Bom, o que nós podemos observar aqui? Esse é o esquema recomendado para a detecção do diabetes mellitus gestacional pelo Ministério da Saúde. Então, na primeira consulta pré-natal, deve-se solicitar a glicemia em jejum. Se ela estiver menor que 90, o médico avalia. Existem 2 ou mais fatores de risco? Se sim, essa mulher deve repetir a glicemia de jejum a partir da 20ª semana, Se der menor que 90, o rastreamento é negativo. Se der maior que 90, nós vamos ter uma outra conduta. Se deu menor que 90, tem 2 ou mais fatores de risco? Não. Rastreamento negativo. Encerra-se aqui. Ok? Agora, veja bem. Se deu maior que 90, Rastreamento positivo, ok? Se deu de 90 a 109, deve-se fazer o teste de sobrecarga com 75 gramas de glicose, E dosar após 2 horas
a glicemia. E isso é feito a partir da 20ª semana. Se der menor que 140, né, no teste de tolerância à glicose, encerrado. Se der maior que 140, essa mulher ela está com diabetes mellitus gestacional. Agora, se no meu rastreamento positivo o valor foi maior que 110, tá? O que acontece? É feito imediatamente, né, o teste de tolerância à glicose. Se der menor que 140, vai repetir a partir da 20ª semana de gestação, e aí o processo aqui é o mesmo. E se der maior que 140, já está confirmado o diabetes mellitus gestacional, ok? Bom, aqui nós temos os tipos de diabetes. Eu comentei com vocês, né, que existem outros tipos, como o diabetes tipo LADA e o diabetes MOD. Então, vamos comparar aqui alguns aspectos. O diabetes do tipo 1, né, nesse diabetes, existe a presença de autoanticorpos, como o anti-GAD, o anti-ilhota ou anti-insulina. Então, é necessário fazer a dosagem desses autoanticorpos para confirmar se é o diabetes tipo 1, que trata-se de uma doença autoimune. Nesse diabetes, o tratamento ele é realizado com dieta, atividade física e uso da insulina. O diabetes do tipo 2, nesse diabetes, o indivíduo apresenta sobrepeso, obesidade, muitas vezes a dislipidemia e a hipertensão arterial sistêmica. O tratamento ele é feito com dieta, atividade física e medicamentos orais. E como eu falei, pode ocorrer, em alguns casos, a necessidade também da insulina. O diabetes gestacional é uma condição temporária, porém um fator de risco para o diabetes mellitus do tipo 2. O tratamento ele é realizado com dieta e insulina. A mulher ela vai utilizar, né, a insulina durante a gravidez. O diabetes do tipo LADA, tá? É um diabetes também chamado de 1,5. Ele seria uma transição entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Na verdade, é um diabetes onde há presença, né, de autoanticorpos. Então, o meu organismo ele produz anticorpos que vão atacar o pâncreas, só que isso ocorre de uma forma mais lenta, de uma forma mais demorada. Então, o indivíduo que apresenta esse tipo de diabetes, ele vai manifestá-lo já na fase adulta, tá? Normalmente aí depois dos 18, 20 anos de idade. Se ele for detectado precocemente, o tratamento ele envolve a dieta e medicamentos orais. Então, no início, é possível fazer o tratamento com medicamentos orais. No entanto, né, à medida que esses autoanticorpos vão comprometendo o pâncreas, vai ocorrer a necessidade do uso da insulina, tá? Então, esse diabetes é um diabetes também autoimune, tá? Só que ele ocorre no adulto, ele é progressivo, né? Esse comprometimento do pâncreas é mais lento.
No diabetes do tipo 1, o comprometimento ele é rápido, né? Muitas vezes já na infância já é necessário o uso da insulina. O pâncreas já foi totalmente comprometido e essa criança ela já vai precisar de insulina. O diabetes MOD, ele é um diabetes que tem alteração no único gene. Isso difere ele dos demais tipos, porque nos demais tipos nós temos alterações, né, poligenéticas. Aqui não, a alteração no único gene, tá? Esse diabetes, o tratamento é feito com dieta e medicamentos orais, tá? E como eu posso diferenciá-lo, por exemplo, do diabetes tipo 2? Como fazer a diferenciação, tá? Claro que, se possível for, né, fazer um teste genético, melhor. Mas, se não, o diabetes do tipo MOD, ele difere do tipo 2, porque no tipo 2 existem alguns fatores presentes, como obesidade, como a hipertensão arterial sistêmica, como dislipidemia. E no tipo MOD não, tá? Então, pode-se fazer uma diferenciação nesse sentido. Bom, e quais são as complicações do diabetes? Nós vemos aqui que nós temos, por exemplo, a nefropatia, que é a doença renal. Bom, é muito importante fazer o controle adequado do diabetes, fazer o controle da glicemia. Por quê? Porque a longo prazo, esse indivíduo ele pode manifestar uma doença renal crônica, podendo até mesmo levá-lo à necessidade de hemodiálise ou até mesmo de um transplante renal. Também, uma outra complicação é a periodontite, tá? Que é a doença gengival. Uma outra complicação é a neuropatia, que é o acometimento dos nervos. A neuropatia diabética, ela costuma causar, por exemplo, formigamento, uma sensação, né, de parestesia, que é esse formigamento, uma sensação de dor, principalmente nos membros inferiores. A hipoglicemia também é uma complicação do diabetes mellitus, tá? Que seria a diminuição da glicose no sangue. A hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue. A disfunção sexual também é muito importante. Muitas vezes o paciente ele não se queixa disso. Você tem que perguntar para ele, tá? Se ele tem alguma disfunção, se está tudo bem, porque muitas vezes ele não se queixa e muitas vezes ele também não associa essa disfunção sexual com o diabetes mellitus. Uma outra complicação é o AVC, né, o acidente vascular cerebral, que pode ocorrer, tá? A cardiopatia, o indivíduo ele pode ter, por exemplo, um infarto do miocárdio. Isso é possível. Ocorre também uma elevação da pressão arterial. Por isso que, se o indivíduo ele é diabético e hipertenso, a meta de controle da pressão arterial ela é mais rigorosa,
tá? Do que se ele for somente hipertenso, né? Se ele é somente hipertenso, a meta é 140/90, igual ou menor a esse valor. Se ele é diabético e hipertenso, aí a meta é 130/80 milímetros de mercúrio, né? Igual ou menor a esse valor. Uma outra complicação é o pé diabético, né? Pessoas que são diabéticas há muito tempo, né, que possuem o diabetes há muito tempo, têm um maior risco de desenvolver o pé diabético. Então, é muito importante fazer a inspeção dos pés do indivíduo. Você auxiliá-lo nesse processo, explicar como cuidar dos pés, né, como prevenir ali pequenas lesões, pequenas ulcerações, porque isso pode evoluir e pode até mesmo ser necessário uma amputação. E a retinopatia, né, que é o comprometimento da visão, a perda da visão. Então, o diabetes mellitus é muito importante fazer o controle adequado do diabetes, porque sem o controle adequado, o indivíduo está sujeito a todas essas complicações que nós falamos aqui. E são complicações bastante importantes e sérias. Bom, como nós falamos no slide anterior de hipoglicemia e hiperglicemia, nós vamos ver aqui a diferença dos sintomas de hipo e hiper. Na hipoglicemia, o indivíduo ele tem um suor excessivo, tremores, uma sensação de fraqueza, palidez, fome, dificuldade de concentração, irritabilidade, agressividade, alteração da consciência, ele pode apresentar-se confuso e até mesmo coma. Então é muito importante identificar os sintomas da hipoglicemia, orientar o paciente em relação a isso e qual a conduta ele deve ter quando ele estiver apresentando hipoglicemia, tá? Você observa que, né, ele vai ter sintomas da falta de glicose nas células, certo? Da falta de energia. Então, fraqueza, né, dificuldade de concentração, alteração de consciência, fome. Tudo isso é porque está faltando energia, está faltando combustível para as células. E aqui nós temos então, certo? Os sintomas de uma hiperglicemia, que nós já até falamos, são os sintomas clássicos do diabetes. Esse indivíduo vai fazer muito xixi, então ele tem poliúria, sede constante, polidipsia, sensação de boca seca, tá? Que é a xerostomia, fome constante e difícil de saciar, cansaço e comichão no corpo, sobretudo nos órgãos genitais, e também uma visão turva, tá? Esses são sintomas de hiperglicemia. Bom, e agora que nós sabemos diferenciar hipoglicemia de hiperglicemia, né? O que fazer quando o meu paciente apresenta hipoglicemia?
Ou como orientá-lo sobre a conduta correta num caso de hipoglicemia. Então, veja bem, caso o indivíduo apresente hipoglicemia, ele deve tomar um suco de laranja natural, tá? Um copo cheio de suco de laranja natural, ou um copo de refrigerante, o refrigerante normal, ou ainda um copo de água com açúcar. Qualquer uma dessas formas vai auxiliar a restabelecer a glicemia do indivíduo. Agora, o que deve ser feito? Se o indivíduo ele percebe que ele está com hipoglicemia, ele deve fazer o teste da glicemia capilar, certo? Ele identifica a hipoglicemia, ele toma o suco de laranja ou refrigerante ou a água com açúcar, tá? Espera 15 minutos e dosa novamente a glicemia no glicosímetro, tá? Para checar se houve aí um aumento da glicemia. Falando então em glicosímetro, nós vamos falar de automonitorização. A automonitorização, ela é realizada pelo próprio paciente em casa. Hoje nós temos diversos glicosímetros, né, de diversas marcas. Nós podemos utilizar qualquer uma delas. O importante é orientar o indivíduo a utilizar esse aparelho, esse equipamento de uma forma correta. Então, veja bem, as tiras reagentes, o indivíduo ele deve verificar a validade. Não utilizar tiras, né, com a validade vencida. A punção é preferencialmente dos dedos das mãos, mas pode ser feito nos dedos dos pés? Pode. Se você tem um indivíduo, por exemplo, acamado, né, no hospital, é muito feito isso. Eles dosam tanto nos dedos das mãos quanto nos dedos dos pés. O ideal é puncionar a lateral dos dedos. Por quê? Porque dói menos, tá? Porque na pontinha nós temos as terminações nervosas. Então, quando eu punciono, né, na ponta, no meio, vai doer mais do que puncionar na lateral. Fazer o rodízio, certo? Não puncionar sempre o mesmo dedo. Isso é importante. E preencher totalmente a fita com sangue de uma única vez, tá? Quando nós temos aquelas fitas que o sangue entra por capilaridade, né? E que a quantidade de sangue é bem pequena, isso não é um problema. Mas aqui no SUS, por exemplo, nós temos o aparelho que é o Accu-Chek Active. E esse Accu-Chek Active, ele tem, né, uma fita. Nessa fita, você tem que colocar uma quantidade maior de sangue, tá? E se você não colocar de uma única vez, se você não preencher de uma única vez, você pode obter um falso valor, ok? E toda a área da fita tem que estar coberta com sangue, ok? Aqui, olha. O que eu estou falando é isso aqui. Eu tenho aqui, né, o aparelho, tá? O Accu-Chek Active, ok?
fita, ela tem esse quadrado em verde, tá vendo? Esse quadradinho em verde, todo ele tem que ser preenchido com sangue, de uma única vez, tá? Se você não preencher, você vai ter um resultado, mas esse resultado não é um resultado verdadeiro, ok? Bom, qual a meta a ser alcançada pelo diabético, né? Como estamos falando aqui do diabetes mellitus, qual a meta? Ele precisa apresentar uma glicemia capilar menor que 180 miligramas por decilitro, tá? Isso aqui para idosos e crianças. E se for um adulto jovem, menor que 160 miligramas por decilitro. Por que no idoso e na criança esse valor é maior? Porque o idoso e a criança é muito perigoso quando eles têm hipoglicemia. Então, se eu tiver uma meta muito rigorosa, aumenta o risco, né, dele ter uma hipoglicemia. Então, a meta do idoso e da criança é maior. Já a meta do adulto jovem, ela é um pouco menor, tá? Bom, existem outros dispositivos para determinar a glicemia. Esse dispositivo, né, é o Freestyle Libre. O Freestyle, ele é um aparelho que ele faz a medida, né, de uma forma em que você não precisa ficar puncionando o tempo todo, tá? Você cola, é como se fosse um adesivo que você cola na pele. E depois é só passar o aparelho faz, ele escaneia, tá? Sobre esse adesivo e ele te dá o valor. Porém, o preço do aparelho, ele está aí na faixa, né, de 240, 250 reais. E você ainda tem que comprar esses adesivos. Cada caixa vem com 2 adesivos que dá para o mês, porque um adesivo ele pode ficar 15 dias, tá, na pele. E aí, depois de 15 dias, você troca, né, esse adesivo. Nada mais é do que um sensor, tá, que você cola, então, na pele. E aí, com o aparelho, você escaneia e você tem aí, né, um monitoramento da glicemia. O grande problema mesmo é a questão custo. Em relação à monitorização laboratorial, é muito importante que o indivíduo, pelo menos a cada 3 meses, faça dosagem de hemoglobina glicada ou glicosilada, tá? Por quê? Porque ela me dá a ideia, né? Ela me dá uma noção de quanto está controlada ou não, o quanto está controlado ou não o diabetes. Veja bem, eu vou fazer aqui uma comparação que é a que eu costumo fazer com os meus pacientes, tá? A glicemia capilar que você faz no aparelhinho, no glicosímetro, tá? É como se você fosse ao banco e tirasse o saldo da sua conta. Então, naquele momento, naquele dia, naquele horário, você tem X.
Então, a glicemia capilar é isso, né? Eu estou fazendo uma dosagem num determinado momento, num determinado horário. E aí, o valor que eu tenho é aquele. Agora, a hemoglobina glicada, ela é como se fosse o meu extrato bancário, tá? Eu consigo ver a movimentação do dinheiro ao longo de 3 meses. Então, a hemoglobina glicada, ela vai me dar uma ideia de como estava a glicemia do indivíduo nesses 3 meses anteriores ao exame. Ele me dá uma média da glicemia, tá? Não é necessário estar em jejum para o teste, mas como normalmente a hemoglobina glicada ela é realizada junto com outros exames, né? O médico solicita colesterol total e frações, triglicerídeos, glicemia de jejum e etc. Então, como ela é solicitada junto, acaba que o paciente tem que fazer o jejum, tá? Os valores de referência. Se eu tiver uma HbA1c maior ou igual a 6,5%, isso já indica que o paciente tem diabetes mellitus. Se a HbA1c estiver entre 5,7% e 6,4%, isso indica pré-diabetes. É claro que só a hemoglobina glicada não é suficiente. Nós vimos lá no início, né, nos slides iniciais, outros critérios para fazer o diagnóstico tanto do diabetes mellitus quanto do pré-diabetes. E aqui nós temos as metas para o tratamento do diabetes do tipo 2. Então, qual é a meta, por exemplo, né, da hemoglobina glicada, tá? Para o indivíduo que já tem diabetes do tipo 2 aqui, ao redor de 7%. Então, um bom controle é uma HbA1c de 7% ou menos, tá? No idoso, eu posso tolerar entre 7,5% e 8,5%, tá? Dependendo do estado de saúde desse idoso. Às vezes, ele já tem comorbidades, né? Ele já é diabético há muito tempo, então depende da duração do diabetes, depende da expectativa de vida desse idoso, depende se ele tem, como eu falei, comorbidades, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Aproveitando aqui, né, a meta terapêutica para o diabetes do tipo 2, para uma glicemia de jejum é menor que 100, tá? Mas é tolerável até menor que 130. A glicemia pré-prandial, ela é menor que 100, mas também tolerável até menor que 130. E a glicemia pós-prandial, que é aquela 2 horas após a refeição, menor que 160, podendo ser tolerável até menor que 180, tá? Bom, aqui nós temos uma correlação entre o nível de hemoglobina glicada e níveis médios de glicemia. Então, olha para você ver, 7%, que é o valor ideal para a maioria dos indivíduos, principalmente os adultos jovens. Então, 7% de HbA1c corresponde a uma média de 150 miligramas por decilitro
de glicose, tá? Agora, se o meu paciente ele tem, por exemplo, 13% de hemoglobina glicada, eu tive um paciente assim, a média da glicemia dele nesses 3 meses foi de 350 miligramas por decilitro. Então, um dia estava 300, outro dia 400, outro dia 320, outro dia 380, outro dia 450. E aí, na média, eu tenho uma média de 350 miligramas por decilitro. Então, esse paciente ele está com diabetes muito descompensado, né? Bastante descompensado, ok? Bom, e essa figura aqui, ela é interessante pelo seguinte, ela mostra, né? Ela faz uma correlação, tá? Do risco com a hemoglobina glicada. Então, você percebe, olha, que o risco de retinopatia, nefropatia, neuropatia, microalbuminúria, quando a HbA1c está em 7, o risco é praticamente nenhum, né? Um risco muito pequeno. Mas à medida que essa hemoglobina glicada aumenta, olha como aumenta o risco de complicações, tá? Então, aumenta muito o risco de complicações. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar de insulinoterapia e também de medicamentos injetáveis não insulínicos, tá bom? Até lá e obrigada!